Coronavírus, confirmação de primeiro caso no Brasil, leva brasilienses a uma corrida às farmácias. E estoques de álcool e máscaras estão quase zerados. Exército na Papuda, Sérgio Moro faz vistoria em presídio federal e decide prorrogar permanência das Forças Armadas. Comovente, uma cadela se recusa a sair de uma ambulância durante o atendimento do dono. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e está começando agora o Band Cidade, primeira edição. Depois da confirmação do primeiro caso no Brasil de coronavírus, está difícil encontrar álcool gel e também máscaras nas farmácias do DF. Algumas, inclusive, estão com os estoques zerados. Apesar disso, o Ministério da Saúde diz que o momento não é para pânico. Prateleira vazia. Logo após a propagação na mídia do primeiro caso aqui no Brasil, em São Paulo, a procura aumentou mais de 230%. Em máscara e 120% em álcool em gel. Depois da confirmação em São Paulo do primeiro caso de coronavírus no Brasil, o estoque de álcool em gel e máscaras cirúrgicas zerou nesta drogaria localizada na 102 Sul. Aliás, não só nela, em quase todas da Rua das Farmácias. Aqui, tem álcool em gel e máscara? Não. A Diana foi uma das pessoas que saiu em busca dos itens. Não é brincadeira não, a gente tem que se preocupar. Porque isso está vindo mais rápido do que a gente pensa. Os sintomas do coronavírus são semelhantes aos de uma gripe, por isso muitas pessoas podem se confundir e entrar em pânico. Mas o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, fez questão de tranquilizar a população. É uma gripe, nós vamos ter que atravessar, é mais uma gripe que a humanidade vai ter que atravessar. Essa coisa do pânico, do medo, do não deixe entrar em hipótese nenhuma essa gripe, o que vai acontecer, esse inimigo invisível que todos temem, é normal, o instinto de proteção à vida dos nossos filhos, netos, avós é muito grande. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal segue as recomendações do Ministério da Saúde. A Secretaria divulgou uma cartilha para os profissionais que trabalham em UPAs, postos e hospitais com os procedimentos e ações a serem tomados neste momento. Os pacientes que apresentarem sinais graves do coronavírus serão tratados em 3 hospitais, aqui no Base, no Agarram ou no HMIB. Este infectologista também afirma que não é preciso se desesperar. Ele recomenda apenas algumas dicas de prevenção, que servem não somente para este momento, mas para qualquer situação do dia a dia. Higienização das mãos e etiqueta respiratória, então cobrir a boca e o nariz quando for tossir ou espirrar com um lenço descartável, ou então tossir com o cotovelo fletido no cotovelo. Isso tudo são medidas de etiqueta respiratória que são necessárias para qualquer tipo de infecção respiratória, não só para o coronavírus, Isso não quer dizer que a gente precisa sair correndo para as farmácias para comprar álcool gel e máscara indiscriminadamente. O coronavírus, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, tem uma taxa de mortalidade de cerca de 2%. E mais de 80% dos casos confirmados da doença são leves. E pela primeira vez desde o início da epidemia, é maior o número de casos e novos casos de coronavírus registrados fora da China do que dentro do país. A doença tem se espalhado de forma preocupante pelo mundo. Na Europa, pelo menos 16 países já registraram casos. Os detalhes estão chegando ao vivo com a Renata Dourado, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Renata. Como é que está o avanço aí do coronavírus pelo mundo? Pois é, infelizmente muito rápido, Rodrigo? A gente já viu aqui que a doença ela se propaga com uma rapidez muito grande, ainda não é considerada uma pandemia global, quando há uma disseminação em todo o mundo, então a Organização Mundial da Saúde ainda não considera uma pandemia, é um surto, mas pode caminhar para isso. Como a gente já viu aí, inclusive vimos na reportagem da Joyce Pires, se propaga com muita rapidez essa doença, mas o lado positivo de tudo isso que a gente está vivenciando é exatamente esse, ou seja, mais de 80% das pessoas que têm a doença, esse quadro da doença, ele não evolui para uma pneumonia ou para algo mais grave. Então, o índice de mortalidade é pequeno. É claro que é importante ter esses cuidados, sobretudo o que os especialistas e o próprio governo vêm batendo na tecla. É muito importante nós criarmos o hábito, não só para o coronavírus, mas para todos os vírus e para todas as doenças. Criar o hábito de lavar as mãos. Não há
há realmente motivo para alarde, para uma preocupação muito grande, mas é importante a gente criar esse hábito. Nós pegamos aqui uma análise mundial, o coronavírus está em todos os continentes, exceto na Antártica. Na Europa, o problema maior está na Itália, os números foram atualizados hoje, então 14 pessoas já morreram na Itália em consequência da doença, 528 pessoas pegaram, portanto, essa doença, foram infectadas. Entre os mortos, todos já apresentavam alguma outra doença, então tinha alguma ali fragilidade no organismo, e o mais novo tinha 62 anos de idade. Então, lá na Itália, vários museus, teatros, escolas foram fechados. A gente sabe que é um país onde há um número muito grande de turistas, mas que vem reduzindo por motivos óbvios. Então, a questão econômica também pode se complicar na Itália, exatamente por conta dessa questão. 44 países já apresentaram algum caso do coronavírus. Aqui no Brasil, só para a gente relembrar, 20 casos estão sendo investigados, 54 casos já foram descartados. Hoje, o ministro da Saúde, ele vai para São Paulo, vai ter uma reunião com o governador de São Paulo às 3 horas da tarde e, obviamente, com vários técnicos também, porque a gente lembra que o primeiro caso, e o único até então, confirmado da doença é em São Paulo. É isso, Rodrigo. Obrigado, Renata. Quem vai trazer mais informações para a gente agora é a Joyce Pires. O Ministério da Saúde só divulga novo boletim nesta tarde. Na última atualização de ontem, eram 20 casos suspeitos de coronavírus em todo o país, nenhum deles no DF. Mas a Secretaria de Saúde acaba de falar em coletiva que no mesmo avião que veio da Europa com moradora de São Paulo infectado, havia uma pessoa daqui, uma pessoa de Brasília. E que temos neste momento 5 casos em investigação no Distrito Federal. Então vamos chamar a Joyce Pires para trazer mais informações. Boa tarde, Joyce. Boa tarde, Rodrigo Orengo. A Secretaria de Saúde acabou de convocar a imprensa para uma coletiva onde algumas informações foram divulgadas sobre os procedimentos que o Distrito Federal vai tomar com relação ao coronavírus. Essa coletiva foi necessária neste momento porque após o primeiro caso confirmado de coronavírus no Brasil, o caso de São Paulo, houve uma preocupação da população, como eu mostrei na minha reportagem anteriormente. A Secretaria de Saúde está montando o COI, que é Centro de Operações de Emergência. O COI tem o papel de administrar o surto do coronavírus, caso ele chegue aqui ao Distrito Federal. A portaria que vai administrar, a portaria que vai convocar as pessoas que vão integrar o COI deve sair ainda hoje. E a ideia é divulgar boletins diários para a imprensa. A Secretaria de Saúde fez questão de enfatizar que não é necessário pânico neste momento. Alguns dados foram divulgados. Até o momento, 22 casos aqui no Distrito Federal foram notificados de pessoas que apresentavam algum sintoma do coronavírus. Destes 22 casos, 5 ainda aguardam o resultado dos exames que comprovarão ou não o coronavírus, ou seja, 17 já foram descartados. 3 pessoas estão internadas, uma na rede privada e 2 na rede pública, no Agarram. Essas 2 pessoas que estão no Agarram é um casal, marido e mulher, que estão internados no 7º andar. Esse setor do Agarram está todo isolado e essas pessoas estão em observação. Como eu disse, são 5 pessoas, 2 então, faltam 2 delas, estão em casa, sendo observadas em casa. Outro detalhe é que uma pessoa que foi observada pela Secretaria de Saúde, mas nem entrou nesses casos suspeitos, uma pessoa que está em observação, mas em casa, é um brasiliense que estava no voo que o mesmo passageiro de São Paulo, o caso confirmado de São Paulo. Então, essa pessoa foi contactada pela Secretaria de Saúde, não apresenta nenhum dos sintomas do coronavírus, então a Secretaria segue observando, mas ele nem entra nos casos suspeitos. É isso. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Joyce. Falando direto da Secretaria de Saúde com informações. Cláudio Humberto, boa tarde. E sobre o trabalho da Secretaria, qual é a preparação que a Secretaria tem que fazer aqui em Brasília? Pois é, na verdade são protocolos estabelecidos, normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, que tem mandado muito bem sobre esse aspecto, também seguindo a orientação e o protocolo da Organização Mundial de Saúde, e está todo mundo muito preparado, inclusive com hospitais de referência. Além dos casos já mencionados, há o caso
de um militar da Força Aérea Brasileira, da FAB, que também chegou de Milão com alguns sintomas da doença. Esse paciente está internado na área de emergência do Hospital das Forças Armadas. Mas até agora, ele está fazendo exames, mas até agora não há nenhuma confirmação de que ele esteja contaminado pelo coronavírus. O que é importante é isso, é que o Estado, as autoridades de saúde pública estejam preparadas para esse momento, para receber e dar o tratamento que for adequado, enquanto a população tem que ser orientada e será orientada para se precaver da doença, né, para se proteger da doença, sobretudo por meio da asepsia pessoal, da higiene pessoal. Tem que lavar muito as mãos, né? Tem que evitar levar as mãos aos olhos, ao nariz ou à boca. Tem que usar o álcool gel, enfim, há uma série de procedimentos que são recomendados pelas autoridades. Ontem, 9 ministros se reuniram no Palácio Planalto, quando ficou definido, inclusive, que o governo federal vai iniciar agora, nos próximos dias, uma intensa campanha em todos os veículos de comunicação, exatamente explicando isso, explicando como se deve se proteger da doença e também dando uma palavra de tranquilização para as pessoas, porque, afinal de contas, como disse a Renata agora há pouco, não há motivo nenhum para pânico, há motivo apenas de uma certa preocupação e de certos cuidados. Vou falar agora de uma tragédia aqui no Distrito Federal. Foi enterrado na tarde de ontem o corpo de Daniel Pereira Lopes, pai e padrasto das crianças que estavam na casa, que pegou fogo em Samambaia, na noite de domingo. Ele teve mais de 90% do corpo queimado ao tentar resgatar as crianças e não resistiu. O menino de 4 anos que estava internado na UTI do hospital de base também morreu na manhã desta quarta-feira e deve ser enterrado nesta tarde. A Capela 8 do cemitério Campo da Esperança, da Asa Sul, ficou cheia. Muitos parentes e amigos fizeram questão de se despedir do carpinteiro Daniel Pereira Lopes, de 35 anos. Ele teve mais de 90% do corpo queimado ao entrar na casa dele para salvar a filha e os enteados que estavam no meio de um incêndio. O que Daniel fez foi um ato de heroísmo e qualquer pai teria feito isso pelos seus filhos. Apesar dos 2 mais velhos não serem filhos dele, mas ele amava as crianças como filhos, entendeu? Ele tinha um bom relacionamento com todos. O que ele fez, eu acho que qualquer pai teria feito, entendeu? Ele foi um herói. Das 3 crianças que estavam dentro da casa no momento do incêndio, 2 morreram. Kiara, de 2 anos, morreu ainda no local. O irmão dela, Adrian, de 4 anos, também não resistiu e morreu nesta quarta-feira no hospital de base, depois de ter 85% do corpo atingido pelas chamas. Já a bebê, de 6 meses, segue internada em estado grave. Daniel era o pai biológico apenas da bebê de 6 meses e estava feliz com a chegada da caçula. Ele estava muito feliz com essa filha, muito empolgado, feliz de verdade. Daniel e a mulher Romária Pereira da Silva foram à padaria na noite de domingo, na QR 425 em Samambaia, e teriam deixado os 3 filhos sozinhos em casa. Quando voltaram, o local já estava em chamas. Os bombeiros ainda não sabem o que provocou o incêndio. O corpo da pequena Kiara foi enterrado na terça-feira e o velório do Adrian será nesta quinta-feira. A seguir, após inspeção, Sérgio Moro prorroga a permanência do Exército na Papuda. E o Band Cidade está voltando daqui a pouco. No quadro Consulte Doutor de hoje, uma doença rara, mas que merece toda a atenção, a hemofilia. Um distúrbio genético no sangue que se manifesta quase exclusivamente no sexo masculino. E ao meu lado, a hematologista Melina Suen está com a gente. Doutora, seja bem-vinda aqui ao Band Cidade. Obrigada. Acho importante primeiro a gente explicar para os nossos telespectadores que não conhecem o que significa a hemofilia, doutora. Hemofilia é uma doença hereditária, hemorrágica, né? Onde consiste na falta do fator 8, que é a hemofilia A, e na falta do fator 9 da coagulação, a hemofilia B. E é uma doença que pode se manifestar através de sangramentos. O sangramento pode ocorrer em qualquer parte do corpo, mas principalmente músculo e nas articulações. Agora, doutora, quando a pessoa deve procurar o médico e como fazer o primeiro diagnóstico? Geralmente, quando a pessoa é criança mesmo, doutora? Isso, o diagnóstico normalmente é feito na infância, normalmente no primeiro ano de vida, né? Quando é uma doença hereditária, então tem uma história familiar,
o familiar vai suspeitar, já vai procurar o centro de tratamento e aí é mais fácil. Quando não tem uma história familiar, e 30% dos pacientes, dos casos, a gente chama de mutação de novo, que não tem essa história familiar. Então, às vezes, a criança começa com sangramento articular, ficar com a articulação mais inchadinha, dor para caminhar, fazer hematoma, aparecer os hematomas em lugar de apoio da criança ou de pequenos traumas. E isso vai fazer com que a mãe suspeite de alguma coisa e procure o atendimento médico e aí será encaminhado para o hemocentro, onde a gente faz a dosagem dos fatores laboratorialmente e daí o diagnóstico. Agora, qual é o risco, doutora, se não buscar tratamento, acompanhamento, né? O que pode acontecer nesses casos sem a medicação? Se o paciente não tem o tratamento adequado, ele pode ter um quadro de sangramento grave e, infelizmente, pode levar até a óbito. Agora, identificado e fazendo um tratamento, a pessoa pode ter qualidade de vida, pode viver normalmente, sem problema? Sim, um paciente que tem uma adesão adequada ao tratamento, que recebe e faz a reposição do seu fator de infusão, no seu fator de coagulação, ele não vai ter problema nenhum, vai ter uma adequada qualidade de vida. Qualquer dúvida, só buscar o Hemocentro. O Hemocentro. Estamos lá à disposição de segunda a sexta. Perfeito. Doutora, muito obrigado pela visita aqui ao Band Cidade. Eu que agradeço. Olha, o Ministério da Justiça e Segurança Pública prorrogou por mais 6 meses a presença da Força Nacional na Penitenciária Federal de Brasília. Pelas redes sociais, o ministro Sérgio Moro, que visitou o local ontem, disse que o poder de defesa e de fogo da segurança da penitenciária impressiona. A Força Nacional atua na segurança interna do presídio. Nesta quinta-feira foi publicada uma medida que garante a presença da corporação até o dia 4 de setembro. Durante a quarta-feira de cinzas, o ministro da Justiça Sérgio Moro e o da Defesa Fernando Azevedo estiveram na Penitenciária Federal para ver de perto o trabalho de segurança. Em seguida, pelas redes sociais, Moro elogiou a segurança do espaço e se mostrou impressionado pelo poder de fogo e defesa do presídio. Esta é a terceira vez que o Ministério da Justiça prorroga a presença da Força Nacional no local, que abriga presos como Marcola e outros que fazem parte de facções criminosas. O GDF é contra a presença desses detentos no DF, mas o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, não permitiu que os criminosos fossem transferidos para outros estados. Cláudio Humberto, depois dessa visita, a população pode ficar mais tranquilo? É tranquilo ou ainda fica aquele receio aqui em Brasília? Não, quem tem que ficar tranquilo é quem está lá dentro, né? Está muito bem protegido. Os bandidos lá no Presídio Federal de Segurança Máxima estão muito protegidos, né? Muito bem protegidos. Tem lá, além dos carcereiros, que são os agentes penitenciários, tem lá a Força Nacional de Segurança Pública, agora por mais 6 meses, ainda tem o Exército cercando toda a área e etc. Com isso, o Exército tenta intimidar, né, tenta mostrar força, intimidando, portanto, ações, planos que de fato há de resgatar os bandidos que lá se encontram. O problema somos nós que estamos aqui do lado de fora e não temos essa proteção toda, a gente sabe disso, né? O plano deles, dos bandidos, era tocar o terror em Brasília, exatamente para atrair a atenção das forças policiais, então para atacarem simultaneamente o Presídio Federal da Papuda. Isso eles devem estar adiado, porque não tem como, seria uma loucura, seria um suicídio atacar o Presídio da Papuda do jeito que está guardado. O problema é que nós continuamos desguarnecidos. E o presidente Bolsonaro se reuniu hoje com o Ministério da Defesa, o ministro da Defesa Fernando Azevedo Silva, para tratar sobre a prorrogação da garantia da lei e da ordem no Ceará. Nesta quarta, o governador do estado, Camilo Santana, encaminhou um pedido de prorrogação da GLO para manter a presença de militares do Exército no estado. A gente volta a falar com a Renata Dourado. Como é que está a situação lá no Ceará, hein, Renata? Situação ainda bastante complicada, Rodrigo, e o presidente ainda não decidiu se vai prorrogar essa chamada GLO, que é a garantia da lei e da ordem, apesar do governador do estado ter feito esse pedido. Então, no primeiro momento, ela termina amanhã. Se não for prorrogada, os homens do Exército, das Forças Armadas que estão lá no estado para tentar garantir exatamente essa ordem, eles irão sair. Então, há um pedido do governador exatamente para que isso aconteça. Nessa reunião que você se referiu hoje de manhã, lá no Ministério da Defesa, participaram também
também o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e o ministro Augusto Heleno, que é do Gabinete de Segurança Institucional. Na saída, o ministro da Defesa disse que essa reunião foi para que os três e outros técnicos também pudessem mostrar para o presidente Bolsonaro como é que está essa situação ainda lá no estado do Ceará. Os ministros, a gente lembra, mostramos inclusive aqui, estiveram lá no Ceará, foram até o estado, conversaram com o governador, então foram apresentar e mostrar esse panorama aí para o presidente Bolsonaro. A gente lembra que essa greve da Polícia Militar começou hoje, portanto, está no 10º dia desse motim. No primeiro momento, eles pediam um aumento salarial, o governador concedeu esse aumento salarial, um salário base de R$ 4.500, com ajustes até chegar o ano de 2022 com esse salário base, um salário mínimo, né, vamos dizer assim, para os PMs. Alguns aceitaram essa proposta, outros não, que são os que permanecem, só que agora eles pedem mais. Eles querem a anistia desses policiais que estão amotinados, mas o governador do estado disse que isso é inegociável, que não vai ter, portanto, essa anistia. A gente lembra aqui que até ontem 230 policiais foram afastados temporariamente no primeiro momento, de até 4 meses, obviamente que eles serão investigados. Outros 47 policiais estão presos desde o início dessa paralisação. O número de mortos no estado já chega a 195. Eles não estão mais divulgando o número de mortos diariamente como estavam fazendo antes, mas dá uma média de 24 assassinatos por dia. A gente lembra que antes desse motim, antes dessa greve, essa média era de 8 assassinatos por dia. Então, a situação ainda complicada e ainda delicada, e vamos ver se o presidente Bolsonaro, portanto, prorroga essa GLO no estado. Rodrigo. Obrigado, Renata. Cláudio Humberto, como as autoridades devem lidar com esse movimento aí que é ilegal? É claro que tem que ser com o máximo rigor, não é, Rodrigo? Agora, esse pedido do governador petista do Ceará para a prorrogação da presença das forças federais no estado é uma confissão do governador de que ele, de fato, ainda não tem o controle da tropa da Polícia Militar rebelada, amotinada naquele estado. O governador tem fama de ser meio fracote, meio bundão. Ele não exerce a autoridade, ele não controla a tropa e foi por isso que transcorreu todo aquele caso, aquele caos, né, em que acabou resultando no conflito ali do senador licenciado que, pilotando um trator, tentou passar por cima dos amotinados, enfim, deu toda aquela confusão que a gente já sabe. Para o governador, a presença das forças federais é muito tranquila para ele. Essas forças federais são comandadas por um general de divisão, que sabe o que faz. O general linha dura, daqueles com quem o bicho pega mesmo, como disse o presidente Jair Bolsonaro. Para o governador está muito confortável essa situação de alguém tocar por ele a segurança pública do seu próprio estado. É a seguir a imagem emocionante de uma cadelinha que não saiu do lado do dono nem na ambulância. O Band Cidade está voltando daqui a pouco. Agora você vai ver uma demonstração de amor. Ontem, ao atender um homem que teve uma crise convulsiva em Sobradinho, a equipe do Corpo de Bombeiros se deparou com uma surpresa. A cadelinha de estimação que não saiu de perto do dono. Veja aí nas imagens. Após os primeiros socorros, os bombeiros colocaram o homem na ambulância e, quando menos esperaram, a cadela pulou no veículo. Ela demonstrava muita preocupação com o paciente e, mesmo após chegar ao hospital, tentava subir na maca para ver o dono. Depois que deixaram o homem no Hospital Regional de Sobradinho, a cadela sentou em frente à unidade hospitalar para esperar pelo dono. A CBF vai recomendar aos clubes e escolinhas de futebol de crianças menores de 12 anos que elas não treinem cabeceios na bola. A medida é para prevenir problemas cognitivos como distúrbio de atenção. O sonho é quase unânime. Quem aí quer ser jogador de futebol quando crescer? Para alcançar este objetivo é preciso dedicação. Aqui nesta escolinha de futebol, meninos e meninas treinam 1h30 por dia, 2 vezes por semana. É muita embaixadinha, drible, passe de bola, finalização. Eles fazem de tudo, menos o cabeceio com a bola profissional. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, vai recomendar aos clubes e escolinhas de futebol que crianças menores de 12 anos não treinem cabeceios na bola. A medida segue outros países, como Estados Unidos e Escócia. A CBF ainda não tem um protocolo pronto de como será a recomendação,
Mas a medida é para prevenir problemas cognitivos, como perda de consciência, desorientação no momento do trauma, visão turva, dificuldade de orientação, dificuldade de coordenação. Na escolinha de futebol, os treinos seguem, mas com algumas adaptações. Aqui a gente ensina o movimento, o gesto mecânico, o motor, mas a gente pede que em situações de que a bola está aérea, eles não entrem no contato definitivo. Porque com cuidados dá para jogar futebol em todas as idades. Aqui na Band, você sabe, tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos, mostrar aí os problemas da sua região, o nosso WhatsApp. Então anote aí, 99976-9204, já está aparecendo aqui. O Band Cidade, primeira edição, vai ficando por aqui.